Bom dia, pessoal. Bom dia. Hoje é domingo. Hoje é domingo e nós estamos começando o nosso estudo de número 10. Primeira dezena de estudos de A Gênese do nosso professor, o senhor Allan Kardec. Nós estamos no capítulo 1 de A Gênese, intitulado Caracteres da Revelação Espírita. Ontem nós começamos a falar, o Kardec começa a falar para a gente sobre as três revelações. Ele coloca o Espiritismo como a terceira revelação e a gente foi ali estudando, até mostrar que o caráter de todas as religiões está conforme a lei, a ideia que elas dão de Deus, E fechamos o item 24 e vamos retomar o nosso estudo nesse domingo a partir do item 25 desse capítulo 1 da Gênese. Vamos lá? Ele continua dizendo para a gente assim, item 25. Toda a doutrina do Cristo se funda no caráter que ele atribui à divindade. Com um Deus imparcial, soberanamente justo, bom e misericordioso, ele fez do amor de Deus e da caridade para com o próximo a condição expressa da salvação, dizendo: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos. Nisto se resume toda a lei dos profetas, não existe outra. Somente esta regra assentou o princípio de igualdade dos homens perante Deus e o da fraternidade universal. Mas seria possível amar esse Deus de Moisés? Não, não se poderia senão temê-lo. Esta revelação dos verdadeiros atributos da divindade, juntamente com a imortalidade da alma e da vida futura, modificava profundamente as relações mútuas entre os homens, impunha-lhes novas obrigações, fazia-os encarar a vida presente sob outro aspecto. Devia, por isso mesmo, agir contra os costumes e as relações sociais. Incontestavelmente, por suas consequências, este é o ponto capital da revelação do Cristo, a qual não foi suficientemente compreendida a importância. E constrange dizê-lo, é o ponto de que mais nos temos afastado, o ponto mais desconhecido na interpretação de seus ensinos, de que somos todos irmãos, de que somos seres gregários, de que não é possível ser feliz sozinho, de que não tem como seguir em frente sozinho, É preciso que nós caminhemos junto, que nós incorporemos esse sentimento de responsabilidade pelos irmãos, pelas outras pessoas, essa responsabilidade social, esse comprometimento de se tornar mais humano, de trabalhar o humanismo, de nós sermos mais humanitários. Item 26, ele continua: entretanto, o Cristo acrescenta: muitas das coisas que vos digo, vós não as podeis ainda compreender, e eu tenho muitas outras a vos dizer que não compreenderíeis. Por isso é que vos falo em parábolas. Mais tarde, porém, enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito da Verdade, que restabelecerá todas as coisas e vos-las explicará. Se o Cristo não disse tudo quanto poderia dizer, é que ele acreditava que deveria deixar certas verdades na sombra até que os homens estivessem em estado de compreendê-las. Ele mesmo disse que o seu ensinamento era incompleto, pois anunciou a vinda daquele que deveria completá-lo. Previa assim que suas palavras não seriam bem interpretadas, que o seu ensino seria desviado. Numa palavra, que seria desfeito o que ele fizera, desde que todas as coisas deveriam ser restabelecidas. Ora, não se restabelece senão aquilo que foi desfeito. Ok? Então, vocês vejam que Kardec já está nos preparando para a chegada do Espiritismo. E aí no item 27 ele diz: por que denomina ele Consolador ao novo Messias? Aquele que há de vir, Consolador prometido.
Então Kardec começa o item 27 perguntando: por que denomina ele Consolador ao novo Messias? Este nome significativo e sem ambiguidades é toda uma revelação. Assim, ele previa que os homens teriam necessidade de consolo, o que implica a insuficiência das consolações que encontrariam na crença que estavam formulando. Jamais o Cristo poderia ser mais claro e mais explícito como nestas últimas palavras, às quais poucos deram a atenção necessária, talvez porque evitaram mesmo esclarecê-las e aprofundar-lhes o sentido profético. Item 28, ele diz: se o Cristo não pôde desenvolver o seu ensino de maneira completa, é porque faltava aos homens o conhecimento que não poderiam adquirir senão com o tempo, sem o qual não o poderiam compreender. Há coisas que teriam parecido sem sentido de acordo com os conhecimentos de então. Completar o seu ensinamento deve ser interpretado no sentido de explicar e de desenvolver, e não de adicionar verdades novas, porque ali tudo se encontra em germe. Somente faltava a chave para abrir o sentido de suas palavras. Então esse Consolador prometido, ele vem esclarecer, né? Eu gosto muito da expressão de que o Espiritismo é luz nova sobre o Evangelho, é uma luz clara sobre o Evangelho que faz com que nós compreendamos, que nós tiremos todas aquelas propostas do Cristo do campo da proposta e da teoria para a implementação nas nossas vidas. Quando nós compreendemos que somos espíritos imortais e perfectíveis e, por isso, possíveis e capazes de implementar todas as propostas do Cristo que no primeiro momento nos pareciam para além das nossas capacidades, das nossas expectativas e das nossas possibilidades. Compreendendo que somos espíritos imortais e perfectíveis, que a reencarnação é uma verdade e que nós estamos a caminho e progredindo, nós compreendemos que se não é agora, nós estamos nos preparando e a caminho de conseguir implementar e implantar nas nossas vidas todas as propostas deixadas pelo Cristo. Acaba a distância, aproxima-nos das suas propostas. Vamos lá, item 29, ele diz assim: mas quem ousará interpretar as Escrituras Sagradas? Quem tem esse direito? Quem possui as luzes necessárias, senão os teólogos? Quem o ousa? Primeiramente, a ciência, que a ninguém pede permissão para fazer conhecer as leis da natureza e que salta por cima dos erros e dos preconceitos. Quem tem esse direito? Nestes séculos de emancipação intelectual e de liberdade de consciência, o direito de exame pertence a todo mundo e as Escrituras não são a arca santa, na qual ninguém ousava postar o dedo sem o risco de cair fulminado. Quanto às luzes especiais necessárias, sem contestar a dos teólogos, por mais esclarecidos que fossem os da Idade Média, em particular os padres da Igreja, eles não foram bastante para não condenar como heresia o movimento da Terra e a crença nos antípodas, naqueles que contradizem, naqueles opostos, naqueles distantes. Mesmo sem ir muito longe, os teólogos atuais não lançaram seu anátema aos períodos de formação da Terra? Não foram contra, não falaram mal dos períodos que a geologia e as ciências vieram nos trazer? A religião não se ressentiu disso, e ele continua: os homens não puderam explicar as Escrituras senão com o auxílio do que eles sabiam, das noções falsas ou incompletas que tinham sobre as leis da natureza, mais tarde reveladas pela ciência. Eis porque os próprios teólogos de muito boa fé se enganaram sobre o sentido de certas palavras e certos fatos do Evangelho.
querendo a todo custo ali encontrar a confirmação de um pensamento pré-concebido, eles giravam sempre no mesmo círculo, sem abandonar seu ponto de vista, de tal maneira que não viram senão aquilo que queriam ver. Por muitos sábios que fossem os teólogos, não poderiam compreender as causas dependentes de leis que não conheciam. Mas quem será o juiz das interpretações diversas e muitas vezes contraditórias dadas fora do campo da teologia? O futuro, a lógica e o bom senso. Os homens, cada vez mais esclarecidos, à medida que novos fatos e novas leis se forem revelando, saberão separar os sistemas utópicos e a realidade. Ora, a ciência faz conhecidas determinadas leis, o espiritismo faz conhecer outras. Umas e outras são indispensáveis à compreensão dos textos sagrados de todas as religiões, desde Confúcio e Buda até o cristianismo. Quanto à teologia, esta não poderá judiciosamente alegar contradições da ciência, de vez que ela também nem sempre está de acordo consigo mesma. Então volte, releia, pesquise, tire suas próprias conclusões e amanhã é segunda-feira e nós vamos retomar os nossos estudos a partir do item 30, tá bom? Item 30 do capítulo 1 da Gênesis, intitulado Caracteres da Revelação Espírita. Um bom dia para vocês, um excelente domingo, que Jesus nos abençoe a todos. Até amanhã.